Olá, boa noite. Eu estava na aula de teatro agora, lá na companhia Ost, né? Companhia Oficina Social do Teatro, aqui em Niterói. Na companhia Oficina Social do Teatro, aqui em Niterói, na Ost, lendo um trecho da novela A Casa das Bonecas, de Henrik Ibsen, o escritor norueguês, escandinavo-norueguês, Henrik Ibsen. Chama-se A Casa de Bonecas. Eu aconselho você a ler, e fica uma dica de leitura. Por vezes eu me distraí. Eu estava ali entre o Ramon e a Dália e eu me distraía, dada o impacto que aquele texto daquele livro me tocava, né? Não só coisas pessoais mesmo, relativas à minha criação, mas também relativos a coisas que eu li, né? Paul Tillich, entre outros autores, né? Está me faltando um aqui agora, né? Que escreveu A Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo, né? Foi um livro que eu li, esqueci o autor agora. Uma série de livros que eu li, né? O que eu indiquei ontem, né? A Dinâmica da Fé do Tillich, né? E sobretudo A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, cujo autor me fugiu agora. E eu, coisas da minha infância e tudo, e o tempo todo eu ficava pensando no contexto em que o Ibsen escreveu o livro. O contexto no qual foi escrito o livro A Casa de Bonecas, do Henrik Ibsen. Eu fiquei o tempo todo pensando no contexto. E apesar de ter sido do século XIX, não é tão distante assim da realidade aqui do estado do Rio de Janeiro, para um homem de 57 anos, que vai fazer 58 semana que vem. E que não é tão distante assim de quem tem uma formação protestante, como é o meu caso. Então é fantástico. Que texto! Como ele me impactou. E eu ficava pensando não só no texto, mas no contexto em que aquilo se deu, em que ele foi escrito. Eu fiquei impressionado. Poderia ter como subtítulo A Casa de Bonecas, : um caso de emancipação feminina. Poderia muito bem ser uma tese. Que é, de fato, uma tese. O Ibsen estava abordando a sociedade norueguesa protestante luterana da época, né? E aborda temas como, por exemplo, a santidão como sinônimo de perfeição moral, que o alemão Paul Tillich tanto critica no livro A Dinâmica da Fé, que eu citei ontem. Sabe, a ética protestante como espírito do capitalismo, cujo autor, de novo, eu não me lembro, mas a ética protestante está presente ali. Essa coisa da perfeição moral, santidade como perfeição moral, a ética protestante está ali. Ele foi escrito num contexto não calvinista, mas luterano. Sabe, o lidar com o dinheiro, a questão do dinheiro, né, que é diferente do modo protestante para o modo católico, como bem abordou o livro A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, cujo autor eu continuo não me lembrando. Então isso tudo está presente ali. E eu ali impactado, não só pelas coisas que eu vivi, como pelas coisas que eu li. Eu fiquei pensando no contexto do livro o tempo todo e muitas vezes eu me distraía completamente da leitura. E é um baita texto. Fica aqui então uma dica. A Casa de Bonecas, de Henrik Johan Ibsen. Valeu.